né? Eu sou a Jane Hansen, sou a facilitadora dessa aula aqui para vocês, sou especialista em toda essa parte de autoconhecimento, neurociências comportamental e também sexualidade humana. E muitas me perguntam, mas Jane, né? Já recebi vários directs de pessoas me falando, mas Jane, esse tema que você vai falar, autocuidado, como desconstruir aí essas paredes que tenha levantados durante a vida? Como assim, né? Isso é possível? Isso realmente acontece? Eu sei que eu tenho várias questões aqui para trabalhar, mas será que isso de fato acontece mesmo? Poderosa, eu vou convidar você para você ficar até o final. Eu vou entregar um exercício incrível que você só vai aplicar. São ferramentas super simples de um resultado e um poder gigantesco se for aplicado na sua vida. Então, e se você ainda não me acompanha, se você ainda não está participando, né, dessa jornada ou não me acompanha ainda, já começa ativando aí o sininho para você receber as notificações, para você saber quais são os temas de cada semana dessa jornada do despertar da consciência. E você vai ser sempre muito bem-vinda, viu, poderosa? E já aproveito também para dizer para você, eu venho me dedicando mais de 2 horas por dia de estudo para preparar com muito carinho e com muito cuidado, especialmente para você, que todos esses conteúdos, eles são frutos de pessoas que demandam, Jane, você pode falar sobre esse tema, você pode falar mais sobre a questão de autocuidado, você pode falar mais sobre melhorias dentro desse nosso processo de despertar, tem muitas questões que eu não sei como lidar, então tudo isso que eu venho preparando a cada semana é para entregar para você que já me pediu, tudo isso é preparado com muito carinho. Então, amiga, se você puder, me ajuda aí, me ajuda com esse algoritmo aqui das redes sociais, né? Já começa convidando, encaminha aí o aviãozinho, o coraçãozinho para convidar outras pessoas para estar participando também dessa live, para que essas redes sociais, tanto aqui como da vizinha, possa identificar que é um conteúdo relevante e que faz sim a diferença na vida das pessoas. E vamos começar! Bora então começar! Eu gosto sempre de começar assim aqui com uma frase. E a frase de hoje, que está relacionado aqui dentro dessa live de hoje, eu gosto muito de trazer à tona, né? Sobre a questão da felicidade. E essa frase de minha autoria, eu digo que eu deixei de percorrer o caminho da felicidade quando de fato eu entendi que a felicidade já era o próprio e lindo caminho. Então, quantas de vocês vivem procurando, eu quero a felicidade, percorrer o caminho da felicidade, eu quero conquistar isso para de fato ter toda essa felicidade minha, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero isso para que de fato a felicidade esteja presente na minha vida. Uau! Quando você começa a trabalhar esse processo dentro de você, da felicidade, já trabalhar isso, nós temos várias maneiras que no decorrer dessa aula eu vou ensinar para vocês todo esse passo a passo, vocês já vão identificar, já vão ver que a própria felicidade é o percorrer do caminho. Então, quantas de vocês às vezes ficam correndo, buscando essa tal felicidade, que se você parar, se você se planejar, que se você começar a dar um passo de cada vez, você vai reconhecer, perceber, ser e receber toda essa felicidade que já está disponível aí dentro de você. E aí vocês podem estar me perguntando, Jane, mas felicidade, o que tem a ver com a felicidade com essa parte do autocuidado? Tem tudo a ver, mulher. Quando você entende, né? Que a própria felicidade, ela está totalmente ligado com as nossas questões, a nossa saúde, o nosso bem-estar, incluindo a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, em todos os sentidos, inclusive din-din. O que é que não quer receber mais, multiplicar e fazer ainda mais dinheiro para sua vida? Como é que você
vai fazer dinheiro sendo aquela pessoa que ela tem aquele sentimento dentro de si, que ela tem aquele sentimento de tristeza todos os dias, é aquela pessoa feridenta, aquela pessoa que está sempre em murmuração. Pois é, quando você começa a trabalhar isso, a vida vai nos levando, né? Eu entendo perfeitamente muitas questões, muitos sentimentos que tem aí dentro de você, que em muitos momentos não é possível. Sim, em muitos momentos não é possível porque nós nos desconectamos com a rotina, com o corre-corre do dia a dia, a gente acaba se desconectando de nós mesmos. E quando a gente passa a entender o quanto que é importante eu utilizar essa pílula, trabalhar tudo isso diariamente, eu entro naquele processo flow. Então, quem não quer isso para a sua vida? Então, e digo mais, tudo isso voltado para esse processo de autocuidado, ele acaba impactando em todas as áreas da nossa vida. Saúde, bem-estar, performance, e tudo isso faz parte, sim, dessa ferramenta. Eu digo ferramentas e hábitos. Mais do que isso, eu gosto de dizer ainda, é como um estilo de vida. Então, para isso, poderosa, eu convido você para refletir sobre isso. E olha só, eu gosto de dizer que nada muda se você não se priorizar e comprometer em mudar e vencer a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, quantas vezes a gente está sempre lá buscando, querer vencer o outro, querendo vencer isso, querendo vencer aquilo, quando na verdade, a nossa maior, né? Eu digo awards, nosso maior troféu, não é quando a gente vence o outro lado, mas sim quando a gente vence a nós mesmos. O que é vencer a nós mesmos? É olhar de frente para as nossas sombras. Todos nós somos energia e nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E muitas vezes requer coragem da nossa parte para a gente olhar para todo lado da sombra e olhar para ela com carinho. E uau, será que é o momento para eu pedir ajuda? Quanto de vocês estão em permissão para você trabalhar com isso na sua vida, para você olhar para a sua vida, para você aplicar todo esse processo, essas ferramentas de autocuidado na sua vida? Então, o autocuidado, além de contribuir e muito para essa parte da saúde, bem-estar, ela também é importantíssimo, mulher, importantíssimo para o nosso empoderamento, todo o nosso empoderamento, para a nossa performance e para a nossa produtividade. Isso sim, porque nós temos várias áreas que a gente percorre. Quando a gente trabalha isso, nós estamos em total ecologia com a nossa vida pessoal, com a nossa vida emocional, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida profissional. E aí, você topa esse desafio de você aplicar, se comprometer e aplicar na sua vida ainda hoje essa ferramenta ou esse novo estilo de vida, hábitos totalmente voltados aí para o autocuidado? Então, a primeira coisa, antes de colocar tudo aquilo e cada área que se requer a parte do autocuidado, eu quero deixar bem claro para você o que de fato não é autocuidado. Muitas vezes a nossa tendência, até por uma questão de memória, de programação que a gente acaba trazendo ao longo da nossa vida, a gente acaba confundindo o que é autocuidado, o que não é autocuidado. E para a gente ter todo esse GPS da nossa vida, onde é que eu estou hoje, para eu trabalhar isso, para ir de fato para onde eu desejo, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter a clareza daquilo que você não deseja mais seguir na sua vida e que você deseja mudar. Então, a primeira coisa são questões totalmente o oposto do autocuidado. E o que não é, Jane? O que não é esse autocuidado? São atitudes e cuidados que são feitos por obrigação. Isso já aconteceu na sua vida? Será que isso já aconteceu alguma vez com você? Fazer coisas
apenas por obrigação? Nós sabemos que há uma diferença muito grande entre meninas e mulheres. Meninas fazem apenas aquilo que elas querem. Mulheres fazem o que tem que ser feito para ser concluído e finalizado dentro de algo. Mas aqui está somente ligado a questões de obrigação. Então, o quanto que você tem olhado para isso e equilibrado essas questões? Também aquelas ações, sabe, que geram sobrecargas ou que dão aquela sensação de apenas sugar as suas energias. Acho que isso nunca aconteceu com você também, né, poderosa? Fazer coisas que você vê lá que está sugando a sua energia, sabe, em doses homeopáticas? A cada dia te suga um pouco, a cada dia te suga um pouco. Essa é a pior morte que tem na nossa vida. É aquela morte que todos os dias eu morro um pouquinho. Todos os dias me suga um pouquinho das minhas energias. E o quanto que você vem fazendo isso, permitindo que isso aconteça na sua vida. Fazer coisas que apenas sugam a sua energia. Você tem clareza disso? Sabe aquela outra coisa também que não é autocuidado? Seguir a opinião daquilo, do que os outros consideram ser o melhor. Aquilo que se refere de cuidados, atenção com você mesma. Quanto você tem se deixado levar para aquilo que as pessoas dizem que é melhor para você, quando na verdade, poderosa, nós somos seres únicas, nós somos seres infinitos e nem sempre aquilo que é de fato uma fórmula para mim pode não ser uma fórmula para você, principalmente nesse quesito. O quanto que você vem escolhendo aquilo que é uma verdade para você ou você está vivendo apenas de uma mentira. Saiba que quando você vive dessa maneira, além de você estar fazendo somente as coisas por obrigação, além de você estar fazendo somente coisas que acabam sugando a sua energia, você está fazendo totalmente contra a sua vontade. O que isso acontece com o nosso corpo, com as nossas emoções, com as nossas células? Elas se adoecem. Elas adoecem quando a gente entra nessa permissão de viver aquilo que não é verdadeiro para nós. A outra coisa poderosa, não menos importante do que essas três coisas que eu acabei de compartilhar, é deixar na mão dos outros aquilo que tem que ser feito por você mesma. Então, quantas vezes você vem terceirizando questões? Quantos cuidados que você vem terceirizando, quando na verdade isso tem que ser feito e realizado por você. Então, tudo isso são questões que fique bem claro, que traga toda essa clareza, essa consciência daquilo que não é autocuidado. Aí vocês podem me perguntar, mas Jane, então o que significa? Agora, já que você me passou tudo aquilo que não é autocuidado, então, Jane, o que de fato significa, o que é esse tal autocuidado? Bom, para muitas pessoas, como eu disse antes, autocuidado, ele associa para muitas pessoas a rituais de beleza. Porém, ele vai muito além a rituais de beleza. Autocuidado, poderosa, é tudo aquilo que nutre o nosso corpo e a nossa mente. E principalmente é um processo do recarregar as nossas energias. Isso é essa parte de autocuidado. Quando a gente adentra essa permissão, agora eu vou começar a falar cada parte, cada tipo de autocuidado, e aí você vai ter a consciência o quanto que você é uma pessoa responsável, quanto que você tem trabalhado essa questão de autocuidado também na sua vida, no seu dia a dia. Mas amiga, você que tá aí, se você está, coloca aí, encaminha um coraçãozinho, encaminha esse aviãozinho aí para compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também saibam a respeito desse tema, esse tema tão importante. Depois eu vou disponibilizar também no meu canal, se você ainda não consegue, vai conseguir assistir até o final. Depois vai estar também gravado no meu canal do YouTube, já vou compartilhar também com vocês depois o endereço. Mas já podem também compartilhar com outras poderosas. Esse é um trabalho que eu faço
organicamente. Então, todo sentido para eu estar aqui é através de tudo aquilo que vocês me pedem. Jane, me fala sobre tal tema. Então, vocês são a minha maior inspiração. Então, vamos trabalhar. Todo esse processo encaminha para outras poderosas, encaminha para outras pessoas a importância do que é entender sobre esse processo de autocuidado. E com isso, você contribuindo, as redes sociais vão entender que é um tema relevante e ela começa a entregar para outras e outras pessoas organicamente, já que aqui eu estou realizando todo esse trabalho de maneira orgânica. Então, eu não estou colocando dinheiro para minha live estar sendo totalmente ranqueada. Então, compartilha com outras pessoas que vocês vão me ajudar bastante. E aí, a gente começa a entrar no primeiro tipo de autocuidado. Nós temos vários tipos de autocuidado. Eu vou trabalhar cada um deles para trazer ainda mais consciência para você, para entender quais são as áreas que você também pode estar priorizando. E lá no final, a gente vai fazer um exercício muito prático e que você vai entender e vai ficar tudo com muito mais clareza, com muito mais consciência, o quanto que você é autorresponsável, o quanto que você se cuida ou ao contrário disso. Mas não se condene, não se culpe, porque está tudo bem. Quem é que nunca teve um deslize na sua vida? Quem é que nunca esqueceu de você? Mas quando a gente começa a adentrar nesse processo, a gente entra naquele despertar da consciência, que é o que eu falo justamente sobre essa jornada, tá bom? Então, a primeira parte, quando eu falo todo esse processo de autocuidado, é o autocuidado emocional. Então, dentro dessa área, dessa linha, desse autocuidado emocional, é o principal ponto que a gente fala, o ponto de conexão com o nosso autoconhecimento, o meu ser, o conhecer a mim mesma em minha essência. Porque na maioria das vezes nós trazemos cargas, bagagens emocionais ao longo da nossa vida e a gente acaba vivendo sempre com aquelas máscaras, atrás de máscaras, sofrendo, querendo provar e viver algo que nós nunca fomos, porque nós não estamos vivendo nós na nossa verdadeira essência. Então, quando a gente conhece isso, a gente passa também a desenvolver as nossas percepções. Sabe aquelas pessoas que ela está sempre cuidando do outro, olhando para as necessidades do outro e ela não para olhar para suas próprias percepções. A pessoa está sempre lá, trazendo, colocando sempre o outro num pedestal e para si, lá embaixo, sendo uma verdadeira carrasca consigo mesmo. Então, quando você começa a olhar para isso, você também vai ter condições de aplicar a autocompaixão na sua vida. Quantas vezes você aplicou, quantas vezes você foi uma pessoa com autocompaixão de si? É muito fácil a gente ter esse sentimento com o outro. E quantas vezes você parou para olhar o quanto que é importante você trabalhar essa autocompaixão? Autocompaixão mesmo, de si mesma, que errar, todos erram. Permanecer no erro, que é o que acaba com uma pessoa. Então, o quanto que você tem olhado para si? Tem tido autocompaixão consigo mesma? E, gente, não importa o que aconteceu, o que importa é o que você escolhe viver de hoje em diante. Quem você escolhe se tornar, né? E isso, o mais importante desse processo também do autocuidado, é o que? O perdão. Quanto de fato você tem perdoado as pessoas diante daquilo que tem acontecido na sua vida e principalmente se perdoado? Esse é um estilo de vida quando se fala do processo de autocuidado emocional. Quando fala, mas Jane, é impossível perdoar o outro, a outra pessoa, porque fez uma... O perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você. Quando eu me perdoo, quando eu perdoo o outro, eu me deixo livre para eu seguir a minha vida livre. Livre daquelas nhacas, livre daquelas antimatérias no nosso corpo, nas nossas células. E quando você faz todo esse processo de liberação, uau, você segue livre para viver a sua própria vida. Então, começa olhando aí dentro. O que você precisa perdoar?
que você pode perdoar o outro, perdoar a si mesmo? Então, quanta coisa que você pode trabalhar em cima disso. E a gentileza. Quantas vezes você sai num elevador, você sai em um determinado ambiente e você é gentil com as pessoas? Quantas vezes por dia você é gentil com você mesma? Poderosa? Gentileza gera gentileza, não só para o outro, mas para si também. E quando você tem toda essa prática, você aplica isso na sua vida, você muda completamente, porque você começa a criar aquele caso de amor, respeito, carinho por você mesma. E tudo isso muda na nossa vida, porque nós vamos trabalhando tudo isso, nosso auto-amor, esse amor próprio mesmo, tudo isso vai mudando com o tempo, né? Depois vem também toda aquela parte, aquele autocuidado pessoal. Quanto que você está sendo autorresponsável, né, pela sua vida, por tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida, né? Quanto que você tem cuidado também da questão da sua autoestima? Quanto que você tem olhado para você? Né? Autoestima nada mais é do que a percepção que nós temos de nós mesmas. Então, quanto que você tem? Qual é a percepção que você tem de você? Uma mulher poderosa, uma mulher que está no caminho disso, uma mulher que tem investido em você para cuidar de todo esse processo, dessa sua saúde, todo esse autocuidado com você mesma. Quanto que você tem clareza de tudo isso? Hobbies, mulher. Hobbies, ele é um tipo de autocuidado. Quanto que você tem feito aquilo que você gosta? Ou quanto que você tem feito coisas apenas pelo que os outros gostam, para você estar naquele grupo de pessoas, para você ser aceita, para você fazer parte daquele ambiente. O autocuidado é também fazer hobbies, aquilo que eu gosto. Não importa se você tem pessoas que gostam de fazer coisas diferentes, mas investir tempo para você fazer o seu hobby, não importa qual seja, ler um livro, ouvir uma música, caminhar no parque, fazer algo para você, hobbies que você goste, né? E prioridades, o quanto que você tem dado prioridades? Isso é autocuidado pessoal, prioridades para você, a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, quanto que você tem priorizado a isso, né? Depois nós temos toda aquela parte do autocuidado físico. Autocuidado físico, quanto que você tem olhado para a sua vida, a questão, como que tá a parte do seu sono? Você tem uma rotina que a gente fala, né, um autocuidado físico? Sim, o autocuidado físico, eu tenho que dormir. Como que eu tenho olhado para essa questão? O meu sono restaurador, ele tá de fato um sono restaurador? Eu tenho cuidado de todo esse aspecto, né? Depois a parte de atividade também, atividades físicas. Não importa se é um caminhar, se é um pedalar, se é um treinar numa academia, se é fazer yoga, se é fazer pilates, se é simplesmente alongar. O quanto que você tem olhado para esse autocuidado físico? Quanto que você tem cuidado desse pilar, né? A sua alimentação. Sim, o nosso corpo é o nosso templo sagrado. O que você está colocando dentro do seu corpo? Ele de fato é algo que está contribuindo para a sua vida a curto, médio e longo prazo, ou é algo que está destruindo o seu templo? O quanto que você tem essa consciência desse autocuidado físico? E mulher poderosa, uma outra coisa também. A outra coisa é o quanto dentro dessa parte física, dentro desse teu processo, desse seu templo sagrado, quanto que você tem parado, você tem se tocado, se vibrado, quanto que você tem olhado para si. Eu gosto até de brincar, conversar, às vezes eu falo para algumas clientes, né? É o quanto que você tem cuidado do seu corpo, né? Gel de banho, né? Todo esse cuidado de óleo, se tocado mesmo, se percebido. E eu recebi de uma dizendo, Jane, eu tenho me cuidado demais. Eu compro aquelas buchas vegetais, eu esfolio o meu corpo o tempo todo. Gente, nós fomos trabalhados para investir tanto nesse processo de esfoliação, hidratação e tudo mais. Gente, e às vezes a gente acaba perdendo toda a nossa sensibilidade. Não que isso não seja importante, mas o quanto que você tem
olhado para você no seu tomar banho, passado a mão com carinho para você, com carinho, não é esfoliando, não é roçando o seu braço, mas com você, se percebendo, se tocando, vibrando você com você. Você tem olhado para isso? E quando fala, mas Jane, está me dizendo isso só porque você tem tempo. Gente, para você tomar banho, no momento que você está tomando banho, ao invés de você pegar aquela bucha e sair roçando o teu corpo, utiliza o sabonete, começa experimentando isso e vai colocando isso como um hábito mesmo, um hábito de você praticar, de você olhar para você, de você se dar esse tempo. E isso faz parte do autocuidado. Depois nós temos também, gente, que é muito importante, a parte do nosso autocuidado social. Quanto que você vem, quanto que você tem colocado a gestão, sim, feito a gestão de limites, de ambientes. Tem ambientes que é muito importante nós estarmos. Sim, que não tem como a gente evitar, faz parte às vezes de ambiente familiar, né, para quem é casado, outro ambiente. Mas esse ambiente, ele é muito bom para você? Amiga, se esse ambiente você não é bem-vinda, se esse ambiente você sente que é um ambiente que não te agrada, esse ambiente que não contribui para você e você se sente mal, então, amiga, não vou dizer para você, poderosa, deixa de frequentar esse ambiente, mas aplique a gestão do limite e como é que você vai estar nesse local. Gerencie o seu time, gerencie o tempo que você vai estar nesse ambiente, né? E isso também se aplica dentro de todas as questões sociais, né? Seja social voltado para amizades, voltado para colegas, amigos, de ambientes de trabalho e tudo mais. Gerencie como é que é essa questão do limite que você coloca ali. Então, não tem nada de errado você fazer essa gestão. Toda essa parte dessa comunicação, você está nesse ambiente. Como é que é essa comunicação que está acontecendo? Ela é uma boa comunicação? É aquela comunicação que agrega? Aquela comunicação que te deixa ali dentro daquele teu processo? Uau, que comunicação interessante, isso contribui com a minha vida? Ou é diferente disso? Tudo isso você também pode escolher aplicar. Isso faz parte do autocuidado. O quanto confiável é todo esse ambiente, seja essas pessoas, seja quanto que você se sente bem, sente confiança dentro desse ambiente. E você pode gerenciar e você pode escolher todos aqueles lugares que você não se sente bem, que você sente que para você estar ali você tem que se diminuir, para você estar ali você tem que se ajustar para você caber naquela caixa. Talvez esse não é mais um ambiente para você. E tá tudo bem você gerenciar o seu tempo nesse ambiente. Isso faz parte do processo de autocuidado. Depois nós temos também nosso autocuidado espiritual. Quando fala espiritual, né? Isso não está ligado necessariamente, não está ligado a questões religiosas. É dentro daquilo que o que faz, né? A sua alma ali vibrar. Isso não está conectado a nenhum processo, uma doutrina religiosa. Mas dentro desse processo de autocuidado, cada um vai alimentar aquilo que ele considera verdadeiro para ele. Não importa se é dentro da sua doutrina, um meditar, um rezar, um orar, né? Outras pessoas, ela consegue trabalhar todo esse lado espiritual tendo contato com a natureza. Então você vê que isso não necessariamente está ligado com nenhum tipo de doutrina religiosa, mas é trabalhar todo esse seu lado espiritual, trabalhar tudo isso. E também, gente, o reconhecer, né? Essa parte do qual é o seu chamado, qual que é o seu propósito de vida. Quando a gente está trabalhando esse nosso processo do autocuidado espiritual, isso vai vindo a cada dia mais clareza. Uau, o que faz sentido para a minha vida de fato? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado nesta vida? Tudo isso acaba fazendo total diferença. E nós temos também outros processos de autocuidado. Quando a gente fala toda a parte do autocuidado
espacial. É tudo aquilo ligado. Quando a gente fala a espacial, é espaços, né? Não importa se é o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, né? Espacial é um todo ali. Então, quando a gente fala, enquanto criança, né? O ambiente, quando a gente fala o ambiente, ele tem muita influência sobre quem nós somos, né? E como nós nos sentimos. Então, quanto que a gente tem consciência de todo esse ambiente? Aí tem até aquela questão. Quando a gente é criança, né? Enquanto criança, nós não temos muito controle daquilo que acontece na nossa residência, né? Daquilo que acontece a todo esse ambiente. Mas o que é de extrema importância a gente saber é que a gente precisa cuidar muito bem dele, né? Depois, quando a gente chega na nossa adolescência e na vida adulta, a gente adquire ali total autonomia sobre esse ambiente, sobre a importância de trabalhar todo esse cuidado espacial desse meu ambiente que eu estou. Pois voltado para isso, dentro da nossa, né, no ambiente do nosso trabalho também, tanto em casa como no ambiente do nosso trabalho, o autocuidado, quando a gente fala ter um ambiente limpo, ter um ambiente organizado, não importa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, tem muitas questões, né, de muitos especialistas que já comprovaram isso, né, que uma mente, né, bagunçada internamente, uma mente perturbada, ela acaba trazendo esses reflexos para o ambiente externo. E muitas vezes, isso também já comprovado, que dependendo de como está o meu ambiente, ele pode até trazer questões de depressão. Esse ambiente pode refletir uma depressão ou até mesmo o aumento da ansiedade de uma pessoa. Olha o quanto que é importante eu ter a consciência sobre esse processo de autocuidado espacial. Qual é? Como que eu estou cuidando desse ambiente? Ele está limpo, ele está organizado, ele está arejado, né? A importância também da segurança, o quanto que é importante eu cuidar de toda essa parte da segurança. Eu estar sentindo essa segurança tanto no ambiente de trabalho como no ambiente da minha casa. É importante eu ter esse sentimento de segurança também. E é muito importante a questão do sentimento de estabilidade, né? Então, a gente sabe que todos os dias tem oscilação, mas o quanto que eu me sinto estável, segura dentro desses ambientes, né? Nós temos que estar, sim, é importante, abertos e permissivos à mudança, mas aquela base, daquela estabilidade mínima é importante. Eu ter essa consciência de estar, sim, trabalhando tudo isso. E o que falta, né? Eu tenho consciência de tudo isso. E depois nós temos também toda aquela parte do autocuidado laboral, né? Aqui estou mais voltado para a questão do meu ambiente também de trabalho, né? Também como eu falei anteriormente, a importância de ter esse ambiente limpo, organizado. E sim, é importante para mim eu ter um bom ambiente e ter toda essa parte, essa gestão do meu tempo dentro da minha organização. Quando eu sei que eu estou em um bom ambiente, tudo isso contribui para a minha saúde, para a questão da minha saúde emocional, para a questão de outras áreas da vida acaba refletindo, porque é de extrema importância eu ter toda essa consciência de todo esse processo de autocuidado e tudo isso contribui com a minha vida. Então, a importância de eu ter também todo o aprendizado, quanto que eu venho me desenvolvendo dentro desse processo de autocuidado laboral, dentro da minha organização, dentro daquilo que eu faço, né? Porque isso, quando a gente tem o nosso ambiente de trabalho, um bom ambiente de trabalho, a gente produz muito mais feliz, a gente produz muito mais, a gente tem alta performance, a gente se sente ainda mais empoderada para a gente demonstrar ainda mais aquilo que a gente sabe
seja para o nosso crescimento como pessoa ou até mesmo como profissional. Então, quanto que isso acaba refletindo? Mas para isso eu tenho que ter essa consciência de como é que está toda essa parte, né, laboral. E também, mulher, a última parte, o último tipo de autocuidado, e não menos importante que todas as demais, é o autocuidado financeiro. O quanto que você tem olhado para a sua vida dentro dessa questão, dessa saúde, né? A gestão de emergência. Eu me recordo que teve um momento que eu estava atendendo uma cliente, ela estava tão focada na empresa, tão focada na sua empresa, que tudo, a empresa está funcionando bem, de repente ela precisou fazer uma viagem de emergência por uma questão pessoal. E aí ela ficou completamente desnorteada, completamente fora de si, justamente por quê? Porque tudo aquilo que ela fazia de maneira totalmente fora de uma ecologia, ela só colocava foco, energia e dedicação somente na parte da empresa. E ela esquecia dessa importância dela como pessoa, porque por trás de todo o CNPJ, eu estou dizendo no caso do exemplo dela, existe uma pessoa, um ser físico ali, e que também requer atenção nesse processo de autocuidado. Então, quando a gente trabalha essa reserva, né, essa gestão de reserva de emergência, então quando eu tenho isso, não que não vá acontecer imprevisto na nossa vida, vai acontecer, mas quando isso acontece, a gente está mais preparada. E tudo isso nos traz, uau, que desafio que se requer para mim passar em relação a isso, mas o sentimento lá dentro, a pessoa está preparada, ele tem uma reserva para ela trabalhar com isso, né? Uma outra coisa também, é importante ter a clareza de trabalhar aquelas questões de não gastar por impulso, não gastar por compensação. Tem mulheres que não estão se sentindo bem, o que ela faz? Ela vai para um shopping para comprar coisas para compensar aquilo. Quando é no outro dia, passou o cartão, quando é no outro dia ou mais tarde, vem todo aquele arrependimento. Aí ela fica pior que antes. Então, começar a olhar para esse autocuidado financeiro, para trabalhar tudo isso, vai mudar e muito a sua vida. E a outra coisa a primeira coisa que a gente deve fazer dentro da nossa vida é conseguir se pagar. O que é conseguir se pagar? Sim, todos nós, independente da gente estar trabalhando, sendo uma pessoa autônoma ou trabalhando como CLT para uma organização. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ela separar ali o que é para si. Então, nós todos os meses tem compromissos, né, com saldos, né, com investimentos já feito anteriormente. Eu gosto até de utilizar essa linguagem, tem muita gente que está sempre utilizando. Eu recebo o salário, é só dívida, dívida, dívida. Já começa mudando isso, mulher, isso faz parte do autocuidado. Os vícios de linguagem. Será que é só pagar dívida ou é saldar o investimento que você já fez anteriormente? Principalmente quando a gente está comprando no cartão de crédito. A gente tem aquele vício de linguagem de dizer, nossa, gente, todo mês eu tenho que pagar essa dívida aqui no Mastercard, todo mês no Nubank, todo mês aqui no Visa. Olha bem para isso que você está fazendo e que você está falando. É dívida ou é algo que você já investiu antes? Começa olhando para isso também. Então, quando você começa a organizar toda essa parte, você vai primeiro se pagar e depois você vai estar fazendo todo o processo de investimento. Com isso, você está cuidando de toda essa parte, esse autocuidado financeiro, toda essa sensação, né? De uau, eu tenho todas essas reservas, eu consigo me pagar e você acaba a cada dia dando mais e mais valor para isso. E você não fica com aquele vício, com aquela sensação, nossa, eu tô todo mês só em dívida, todo mês só em dívida. E você vai olhar para aquilo de uma maneira muito mais positiva. Então, quando a gente olha para isso com mais aprendizado, com todo esse aprendizado, a tendência é que eu mude aquele sentimento de estar sempre uma devedora e passa aquele sentimento, sim, uma investidora. E tudo isso, gente,
faz uma diferença, um poder gigante dentro de nós. Por isso que diz o autocuidado financeiro. Então, mas gente, por que a gente não dá atenção a essas questões de autocuidado na nossa vida? Porque a maioria das vezes, os reflexos por não investir em todos esses processos de autocuidado, ele vem aparecer ao longo da nossa vida. E sabe quando é que a gente começa a olhar para isso? Apenas depois de começar a aparecer alguns sintomas. Que sintomas podem ser esses? Esses sintomas podem ser em todas as áreas, porque tudo aquilo que começa no nosso corpo, antes de vir para o nosso corpo, é porque as nossas emoções, elas já estão totalmente disfuncionais. Então, quando a gente adoece emocionalmente, depois aquilo vem através dos sintomas, e na grande maioria é os sintomas físicos, né? Que a gente começa a dar atenção, que a gente está adoecendo, aí que a gente começa a olhar para isso. Quando a gente tem todo esse planejamento, a gente começa a olhar com aquela visão de antecipação, de prevenção, que é a melhor maneira da gente resgatar de fato e trabalhar e investir em todo esse nosso processo de autocuidado. E por que isso não acontece? Porque nós crescemos, nós recebemos uma educação, nós temos toda uma programação mental que desde criança a gente já tem que aprender a cuidar dos outros. E quando a gente está sempre cuidando dos outros, a gente vai crescendo e aprendendo a cuidar ainda mais dos outros. E a gente esquece de cuidar de quem? Na verdade, da pessoa mais importante da nossa vida. Eu gosto até de dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela fez um processo comigo e ela tinha muitas questões ligadas a medo de assumir compromissos financeiros, a medos de se tornar de fato uma mulher poderosa. Quando ela começou a ter a consciência disso, a trabalhar todo esse processo de harmonização, ela com ela mesma, assumindo a responsabilidade diante da vida dela, ela teve, eu não me recordo se após a terceira sessão ou após a quarta sessão, um aumento de 300% no seu faturamento, uma empresária. Então, ou seja, antes ela estava sempre naquela, sabe assim, naquela oscilação, das ondas da vida, ou até mesmo igual aquele cardiograma, aquelas curvazinhas que fazem lá quando nós vamos fazer o exame do coração, e descia, porque a comunicação dela não estava clara. Ela trabalhava, mas ela não tinha nem um pouquinho dessa consciência de autocuidado diante da vida dela. Aí o que acontecia? Ela tinha toda aquela programação que não era merecedora, que se ela fosse crescer, ela ia ter que morrer de tanto trabalhar. Então, ou seja, gente, a visão dela, para ela crescer, ela tinha que trabalhar muito mais. Depois que ela trabalhou todas essas questões, entendeu todo esse processo da importância do autocuidado, que ela teve esses 300% de aumento no faturamento dela, ela falou, gente, como isso é possível? Isso é possível, porque quando a gente começa a colocar ordem na casa, no nosso templo sagrado, se reconecta, né, com a nossa verdadeira essência e tudo começa a mudar. Por quê? Porque é poderosa, você é a única responsável pela vida que você está construindo. Tudo o que está acontecendo hoje na sua vida é um reflexo daquilo que você fez na tua jornada anterior. E assim vai ser lá na frente, vai ser um reflexo daquilo que você vem fazendo hoje. Então, quanto que você está consciente de todo esse processo, amiga, desse autocuidado na sua vida? Nós ainda estamos, amiga, nós estamos ainda em maio. Então, se fizer sentido para você, decida agora promover as mudanças necessárias na sua vida, aquelas mudanças que você tanto deseja colher os frutos disso. Ah, mas Jane, é tão difícil mudar. Ai, o mundo está perdido. Se o mundo está perdido, seja você a pessoa mais informada, a pessoa mais autovalorizada, a pessoa que de fato escolhe ser
uma pessoa diferente para a sua vida. E poderosa, eu vou dizer, eu adoro essa frase do Sérgio Cortella. Ele diz assim: a sorte segue a coragem. Então, o quanto que você está de fato criando a sua sorte ou você esperando a sorte acontecer na sua vida? Olha só, eu convido você para que você possa escolher semear e continuar plantando aí essas sementinhas e acreditando que sim, que já deu certo. Afinal, mulheres poderosas, eu gosto de dizer mulheres poderosas, mulheres memoráveis. Elas são imparáveis, elas são imbatíveis e elas são resilientes e raras. Eu gosto de dizer resilientes e raras como um diamante. E mulher, saiba que tudo aquilo que acontecer na sua vida seja como um diamante. Por que o diamante ele é tão raro e ele é tão especial? Porque quanto mais ele passa pelo processo de lapidação, mais raro, mais precioso ele fica. E aí? Você topa de fato então ir para o próximo nível? Então, mulher, se você topa, vamos aqui refletir sobre o nível de consciência que você tem diante de cada área dessa da sua vida. Saiba que a ação, ela gera transformação. Toda energia, tudo aquilo vai acontecer na sua vida se você agir depois de algo que você faz. Então, se você está aprendendo algo em relação aqui comigo, cada área da sua vida, vai lá e faça. Não simplesmente deixa como mais uma pérola e parada. Para isso se tornar um diamante lapidado, você precisa agir. Então, mulher, começa hoje mesmo. Hoje mesmo. O que você escolhe fazer para a sua vida? O que você escolhe a partir de hoje começar a aplicar aí na sua vida? Saiba que mulheres realizadoras, elas conhecem o poder da decisão. E ainda mais, mulheres realizadoras, elas não se especializam em apenas dar desculpas, contar historinhas por aquilo que elas não têm realizados ainda. O que elas fazem? Elas entendem aquilo que é prioridade de fato para a sua vida e elas se fortalecem e fazem as coisas acontecerem. Então, vamos lá para o exercício. Esse exercício ele vai trazer ainda mais clareza de onde você está para onde você de fato deseja chegar. É olhar para o GPS da sua vida em relação ao autocuidado. Pega aí uma folha, né? A caneta, uma folha e escolha para cada área da sua vida. A sua saúde física, a sua área emocional, a sua área espiritual e a sua área profissional, né? Faça aí essas 5 áreas. Qual é a nota que você dá para cada área dessa sua vida? Que nota que você dá? De 0 a 10. Como que você olha para isso, né? E incluindo a área financeira também. Então, para a sua vida emocional, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. De 0 a 10, como é que está esse GPS da sua vida hoje? É hoje, não é como você deseja chegar, é hoje. Que nota que você dá? E aí você olha para todas essas 5 áreas. Quais são as principais? Quais são as principais que requerem a sua atenção, sabe, de emergência? Hoje. Quais são? Escolha 3, as principais que você pode já começar hoje, realizar uma ação para cada uma delas. Para cada uma delas. Lembrando que depois você vai trabalhar todas elas, mas de imediato. Lembra? Não existe transformação sem ação. Então, tudo aquilo que você já te trouxe, toda essa parte da clareza, coloca em prática. O que é que você está colocando de 0 a 10, né? E o que você precisa de fato fazer para você já começar a ir para esse processo de transformação dentro dessa área.
E mulher, não se preocupe. Comece hoje dentro daquilo que você possui, das suas possibilidades e do que se requer de fato, através daquilo que é verdadeiro e que faz sentido para você. Mas Jane, aquilo que para mim é para você, não é para o seu esposo, para o seu namorado, para o companheiro, para a amiga, é para você. Lembra? Aquilo que não é para você não faz parte do autocuidado, é aquilo de fato que é para você. E mulher, aprenda de uma vez por todas, poderosa. Aprenda com os erros. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida te trouxe até aqui. E tudo aquilo que você escolhe realizar e fazer diferente é o que vai te levar para o outro lado. Aquilo que de fato você deseja alcançar. E saiba de uma coisa, ó, não existe fracasso no seu vocabulário. Fracasso não existe. O que existe é o quê? Desistência. Não existe fracasso na vida de ninguém. Muitas vezes o fracasso, ele é apenas um feedback daquilo que não funcionou e que está me trazendo feedbacks de como é que eu posso fazer novamente de maneira diferente. Tudo isso é o que nos difere, poderosa, da pessoa insistente, da pessoa persistente. Qual que é essa diferença da pessoa insistente, da pessoa persistente? Aquela pessoa que está cometendo o mesmo erro e ela fica batendo na mesma tecla sem mudar nada, nada, nada. Isso é ser uma mulher insistente. Agora, a mulher persistente ela vai refazer aquilo que não deu certo, que ela recebeu um feedback que não funcionou, ela vai fazer de uma maneira diferente. Ela vai melhorar, ela vai trabalhar algumas lapidações e ela não vai desistir. Lembra? Não existe fracasso, existe desistência. Então, ela vai fazer muito diferente. Então, mulher, esse é o exercício que você fazendo esse exercício, tendo toda essa clareza, depois você pode voltar aqui, rever, deixar seu feedback, aquilo que você gostou, aquilo que contribuiu na sua vida. E já aproveito para convidar você também, mulher, se você deseja, se tornar de fato uma líder de si, definitivamente, dominar a sua vida, as suas emoções, as suas escolhas e, consequentemente, as suas decisões, eu estarei fazendo agora, do dia 20 a 23 de junho, uma imersão chamada Metamorfose. E você que está aqui é a minha convidada especial para participar desse treinamento 100% online e 100% gratuito, onde eu irei te ensinar como você pode ter clareza de si e avançar para o seu real propósito de vida. Lembra? Isso também faz parte do nosso processo de autocuidado. Então, se você ainda não se inscreveu, acessa aqui no link da bio, aqui do meu perfil do Instagram, e você vai ser muito bem-vinda, vai ser minha convidada especial para estar participando comigo dentro desses 4 encontros, agora nos próximos dias, viu? E se você gostou desse conteúdo, compartilha qual foi o seu aprendizado, reposta aí no Stories. Se você estiver aqui também no Instagram, coloca aí qual foi o seu aprendizado, o que contribuiu aí na sua vida. E não esqueça, se você ainda não me segue, não esqueça de me seguir, ativar o sininho, que todos os dias eu sempre preparo algo para entregar o melhor para você e a cada dia mais conteúdos de valor. Então, eu espero você no próximo encontro aqui do outro lado da telinha. Gratidão e tenha um excelente dia aí para você. Tchau, tchau!